Olá, meus amigos e minhas amigas que acompanham os nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos finalizar as instruções dos Espíritos do capítulo 3, intitulado Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, a respeito do tema Mundos Inferiores e Mundos Superiores, que compreendem os itens de 8 a 12. Que na verdade essa mensagem, como explicamos no primeiro vídeo referente a ela, é um compilado de mensagens, é um resumo, onde diz Kardec, do ensinamento de todos os espíritos superiores a respeito deste tema, né? Dos mundos inferiores e dos mundos superiores, as características entre eles. Então já fizemos 2 vídeos, onde comentamos o item 8 e o item 9. No vídeo da semana passada, que falamos sobre o item 9, começamos, onde Kardec, onde os espíritos trabalham, as questões referentes aos mundos superiores, onde foram dadas várias características relacionadas a esses mundos. E no item 10, os espíritos continuam esses apontamentos, dizendo que nestes mundos avançados já tem-se completamente a extinção das guerras, porque lá os vícios naturais nossos, que é o orgulho, o egoísmo, a vaidade, já terão desaparecido, não é? Porque, em verdade, o mal nestes mundos, ele não existe. E ele diz, então, que nestes planetas não há nem senhores, nem escravos, nem privilégios de nascimento. Só a superioridade moral e inteligente estabelece a diferença das condições e dá a supremacia. Portanto, aqui, o que estabelece a hierarquia entre esses espíritos é a superioridade moral. Ele diz que a autoridade é sempre respeitada, porque não é dada senão a quem tem mérito e se exerce sempre com justiça. Imaginem, que possamos imaginar uma política toda formada de pessoas ilibadas que estão lá conforme o cabedal não só intelectual, mas como moral. Todos os campos sociais estarão espíritos que têm, acima de tudo, idoneidade, superioridade naquilo que falam, porque realmente vivenciam tudo aquilo. E diz os espíritos que a única preocupação destes seres ele diz que o homem não procura se elevar acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. A única preocupação é superar as suas próprias ainda limitações, porque ainda não são espíritos puros. E é neste grau em que eles aspiram a chegar. Mas não tentando passar por cima de outros, muito pelo contrário. Utilizando aqueles que estão à frente como exemplo, para trabalharem aquilo que eles são necessários. Né? E lá também não há necessidade, como diz o Espírito já no item 11, dessas dicotomias entre o bem e o mal, não é? A doença e a saúde, porque hoje, muitas vezes, só apreciamos o bem através do mal. Só percebemos a necessidade da saúde nos momentos de enfermidade. Portanto, tudo isso nestes mundos mais avançados já terão sido extintos, e então os espíritos lá vivem com uma serenidade absoluta. E tem um ponto muito interessante que queremos ler, em que Kardec traz que por que tivemos ao longo da história uma facilidade tão grande de desvendar os purgatórios, o inferno, dentro das pinturas, até dentro de toda a história, e sempre tivemos uma dificuldade muito grande em falar sobre as coisas celestes. Ele diz
Porque, sendo inferior, nós não suportamos senão penas e misérias, e não entrevimos as claridades celestes. Não podemos falar daquilo que não conhecemos. Porém, à medida que vamos ganhando a ciência daquilo que é bom, na medida em que vamos nos elevando e nos purificando, vamos entrevendo essas realidades, né? Então, à medida que vamos galgando mais degraus na escala evolutiva, vamos experimentando um pouquinho da felicidade, vamos conseguindo ter a noção do que nos espera logo mais à frente. E aí, então, no item 12, Kardec diz que estes mundos afortunados não são mundos privilegiados, porque Deus não é parcial para com nenhum de seus filhos. Ele dá a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para atingi-los. Não é? Porque sabemos que todos nós partimos do mesmo ponto. Porém, chegaremos a estes mundos, a cada qual, segundo as suas próprias obras, como o próprio Cristo nos diz. E aí, então ele nos fala, os Espíritos nos dizem que essas primeiras posições são acessíveis a todos. E o que precisamos para chegar lá? Diz-nos que cabe-nos, para conquistar essas primeiras posições, iremos conquistá-las pelo trabalho. Portanto, que possamos nos perguntar: será que estamos trabalhando o suficiente para chegarmos a essas posições? Lembramos aqui que a definição de trabalho é toda ocupação com fim útil. Portanto, quanto bem eu gero para mim e para o próximo. É isso que definirá se chegaremos lá mais rápido ou mais devagar. Então, que possamos refletir. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.